E parece que o caminho aí tá de quem mandou matar Marielle tá se fechando o ciclo, né? Eu tenho aqui algumas suspeitas, inclusive eu acredito que a negativa por parte da Polícia Federal para o porte de arma do Carluxo, da renovação, né, da CRAF, que é o carteira, é o registro de arma de fogo, certificado de registro de arma de fogo, para mim pode ser por conta disso. Hoje à tarde a gente vai ter mais informações, porque o próprio André Rodrigues disse que a Polícia Federal do Rio de Janeiro vai dar mais detalhes da operação no final da tarde. E aí a gente deve saber a resposta também, Pedro, sobre aquele material que a voz do Elcio Queiroz aparece dizendo que ia na casa do seu Jair com o porteiro, né? E o porteiro disse que foi na casa do Jair, não foi. Depois o Carluxo foi lá na guarita do prédio, pegou a gravação, inclusive isso é um crime também, né? Porque ele teria ali interferido em possível prova. E eu acho que o cerco está se fechando, viu? Porque quando você tem um passarinho cantando, né? Outros vão começar a cantar também. O Rony Lessa talvez não abra o bico, mas olha que interessante, Pedro. Que é um ponto que me chama a atenção também do porquê que está sendo tão. Eu não vai o bico por uma questão muito simples, Carlito. Eu não tô no Rio, né? Não cobri esse caso, mas eu acompanhei assim as primeiras notícias e conheço os repórteres que cobrem diretamente lá. Uma coisa que me salta aos olhos é o afastamento da Polícia Civil do caso. Que o grande... Então, é isso que eu ia tocar agora. Por quê? Que é o ponto que eu ia tocar agora, que é uma coisa interessante nisso. A Adriana Belém, que foi presa, né, a delegada, ela era amiga do Rony Lessa, inclusive em alguns áudios e algumas mensagens que foram encontradas, aparece ali troca de mensagens do Rony Lessa com figuras que trabalhavam na delegacia da Adriana Belém, onde ele ia lá, por exemplo, e retirava caminhão que foi apreendido, que era para estar dentro da sede da polícia, automóveis apreendidos, droga apreendida, supostamente também. Então, por isso que fica evidente ali que teve-se um complô em relação ao caso da Marielle Franco. E outro ponto que me chama a atenção também, que você vai rememorar, que é bem interessante de se discutir também, é que, além de a gente ter essa quantidade toda de materialidade, até onde a gente se sabe, com a delação, inclusive, agora do Elcio Queiroz, né, confirmando quem foi que matou, ele confirmou que quem matou foi o Rony Lessa. Ele provavelmente também disse quem foi que cometeu o crime. O Dino não falou isso publicamente ainda. Mas para a delação ser homologada, ele deve ter dito quem foi o mandante. Por que eu estou dizendo para você isso? Porque não faz sentido a justiça fechar uma delação premiada para duas figuras que a gente já sabia que seriam julgadas muito em breve e condenadas pela materialidade que se tem. Já se sabia que o Rony Lessa tinha tirado da Marielle e também já se sabia que o Elcio Queiroz tinha sido motorista. A polícia já tinha descoberto isso, a Polícia Federal, inclusive, também já tinha descoberto isso. E, recentemente, um material que pouquíssima gente deu repercussão, que saiu no portal Metrópolis, trouxe conta de que provas do caso Marielle foram deletadas do sistema da Polícia Civil sob a alegação de que a polícia estava sem espaço no banco de armazenamento e precisava deletar algumas informações. Só que é interessante porque como é que você deleta material de investigação em andamento? Você não pode deletar de nenhuma investigação, nem a que foi concluída, nem a que está em andamento. Você tem de arquivar esses materiais. Se não online, né, em nuvem, porque é interessante, né? O universo que tem o apoio do bolsonarismo, eles não conhecem armazenamento em nuvem. Se é o Eduardo Bolsonaro, ele tem de levar pendrive em mãos lá no Catar para poder supostamente denunciar crimes contra a política brasileira. Se são os três patetas que foram lá na sede errada da ONU levar a denúncia, eles têm de ir fisicamente também, não pode mandar a denúncia online. E nesse caso da Polícia Federal, que é o mesmo da Polícia Civil, que é o mesmo caso que aconteceu também lá na Força Tarefa da Lava Jato, quando eles destruíram HDs sobre a alegação de que não tinha espaço e que as provas que estavam ali precisavam ser deletadas. Depois você teve a destruição dos HDs. Eu acho que vai ficar comprovado, Pedro, muito em breve, uma ramificação cabulosíssima no Rio de Janeiro, que vai envolver outros políticos, e eu acredito que a possibilidade do Carluxo estar diretamente envolvido em um desses casos é grande, porque não faz sentido para mim a negativa da renovação dele, da carteira de atirador, né, de porte de armas, se não por esse motivo, porque ele trouxe ali... O Carlito está correto a respeito da informação do Metrópolis, mas eu acho, na minha opinião, quem fez a melhor cobertura sobre essa questão do apagamento das mensagens, Carlito, foi essa matéria aqui. É que o Paulo Capelli no Metrópolis deu furo.
mas o detalhe dos registros saiu nessa matéria aqui do Flávio Costa e da Carol Castro no dia 5 de julho, porque eles fizeram uma matéria bem grande, assim, sobre essa questão dos registros, e eu acho, assim, o Intercept eu sei porque eu conheço a Marina Lang, que fazia esse especial deles, eles foram os primeiros, assim, o Globo até demorou um pouco para apontar essa questão da intervenção mesmo da Polícia Civil. Nesse caso, eles investigaram muito mal, assim, o crime desde o começo. O que acaba lembrando, aquela coisa, é o podcast da Juliana Dalpiva sobre as polícias criminosas e o Jair Bolsonaro. É uma ligação, sim, pelo menos ideológica, não dá para a gente virar e falar que o Carluxo é diretamente relacionado a esse crime, mas a gente tem que investigar, as autoridades têm que investigar para descobrir esse caso. Uma ligação ideológica, assim, no sentido de não deixar que esse escândalo resvalasse no governo anterior, e não teve interesse de fato, não teve interesse em federalizar, não teve interesse em nenhuma das atribuições que o ministro Dino está tentando mais recentemente, né, Carlito? E como eu disse, né, a própria Adriana Belém disse ter encontrado com o Rony Lessa, né, por mais de uma oportunidade, porque ela também não tinha como negar essa relação que ela tinha com o Rony Lessa, porque fica claro o que aconteceu, né, a materialidade que a polícia já tinha para provar a relação deles não tinha como ser negada. E eu acho, Pedro, que neste momento muita gente da política do Rio de Janeiro não está tranquila, tá? Muita gente está preocupada. Financiador de campanha, né? Um monte de coisa. Muita gente. Quem assistiu o documentário da Marielle Franco na Globo, né, no Globoplay, viu mais ou menos ali. O documentário é muito bem feito, tá? É investigativo, tanto que eu gostei que, além de depoimentos que eles escolheram ali de autoridades, eles também utilizaram a equipe jurídica da Globo para poder fazer análise de alguns materiais, a equipe de investigação, e a gente consegue ter algumas linhas ali, inclusive atreladas ali ao próprio Domingos Brazão e outras figuras ali também, né? Como é que é o nome daquele agora que era próximo do Ailton Barros, que foi delegado, que foi vereador e que estava. É André Siciliano, é isso? Não. Não sei se foi o Siciliano. Peraí. Que era o vereador que ele não tem mandato agora, se não me falha a memória, que ele estava tentando sair do Brasil para os Estados Unidos e não estava conseguindo o visto, e aí no acordo lá com o Ailton Barros disse que conseguiria para ele, que chegou até a conversar, inclusive, com o Coronel Cid, Mauro Cid, e ele seria um dos envolvidos supostamente ali. No documentário do Globo, né, do Globoplay, só para a gente finalizar esse assunto aqui, fica claro ali que quem possivelmente está envolvido. E eu estou falando possivelmente porque todo mundo tem direito à presunção da inocência, contraditória e ampla defesa, mas está claro ali que, neste caso específico que a gente está trazendo aqui, foi alguém ligado à política, com braços na milícia e no jogo do bicho. Para mim, isso está muito claro. Porque se você for pegar o Rony Lessa, ele era também segurança do Rogério de Andrade, sobrinho do Castor de Andrade. O Adriano da Nóbrega, que era alguém em tese próximo do Rony Lessa também era envolvido com o jogo do bicho, se não me falhar a memória, em Niterói. Ele tinha, inclusive, algumas linhas lá, né, de transporte, né? Estava se envolvendo também com a questão dos jogos de caça-níquel também lá em Niterói. O próprio delegado do caso Marielle deu entrevista em um podcast dizendo isso, né, que ele conhecia o Rony Lessa, o Rony Lessa não, perdão, o Adriano da Nóbrega, e que o Adriano da Nóbrega, ao olhar, aquele cara que presta consultoria para a Globo, como é o nome dele de vez em quando? Repete a pergunta, desculpa. Tava olhando outro negócio. Se não me engano, que presta consultoria para a Globo às vezes, né? Aquele cara que era do BOP, sim. Isso, então, ele disse que encontrou o Adriano da Nóbrega algumas vezes em Niterói, que o Adriano da Nóbrega respeitava ele porque ele foi treinado pelo... O Adriano da Nóbrega foi treinado por ele, né, em um momento no BOP, e ele conta ali que todo mundo sabia do envolvimento do Adriano da Nóbrega com essa questão de milícia, inclusive batendo de frente também com o bicheiro, porque o que é que ele contou, e isso é interessante, né, que ninguém bate de frente com o bicheiro. Mas ele disse que o Adriano da Nóbrega já estava começando a bater de frente com o bicheiro, com gente do caça-níquel. Então, assim, ele era, entre aspas, destemido, né? Não tinha esse medo. E eu acho, Pedro, que até sexta-feira alguém próximo ao Bolsonaro será preso. Dessa vez não vai ser um cara que é vizinho de condomínio. Eu acho que alguém muito próximo será preso.
De Não, verdade. esse caso do Carlos Bolsonaro precisa ser investigado mesmo. A gente não está dizendo aqui que ele é responsável, a gente não é responsável a esse ponto, mas os dois moravam no mesmo condomínio. O Carlos Bolsonaro tenta conversar com o porteiro. Isso aí tudo precisa ser Não, ele não investigado tenta conversar com o porteiro. Ele vai na guarita e para mexe na roubar prova. Quem prova os que ele não registros. deletou Sim, a prova? Quem prova que ele não. Inclusive, sim, aquilo ali é obstrução da justiça. Ele sim. deveria ter sido preso, inclusive, na época, para prestar depoimento. E como a gente sabe, na mão de quem estava. Porque eu Condução acredito. coercitiva, né? Que eles adoram falar Eu do Lula, né? acredito, inclusive, que aquela fala do Bolsonaro lá do eu não vou esperar foder meu filho, tá ok? Para poder fazer alguma coisa. Eu acho que ele já sabia que alguma coisa ia acontecer em específico com o Carlos Bolsonaro. Porque todos os caminhos levam a ele. É claro que a gente não está acusando ele de nada, né? Sim. Supostamente ele pode ter envolvimento ou não. Ele terá direito de comprovar, de prestar o seu depoimento, de ser ouvido também. Mas é como a Mônica Benício falou, né? É importante quando você tem um governo que a justiça funciona, que esse caso era para ter sido resolvido ainda em 2019 ou 20. Porque a gente precisa lembrar que o Rony Lessa e o Elcio Queiroz foram presos em 2019. O Suel, ele teve a primeira busca e apreensão na casa dele em 2020, por ter sido apontado ali como uma figura que escondia armas por Rony Lessa. E aquela coisa, por que não resolveu, né? Por que será, né? Por que E aí eu, será?